Hoje é dia de live, mas é o dia de um live onde eu vou fazer sozinha e eu vou falar sobre o que é o adoecimento. Então eu vou primeiro fixar aqui o comentário. Vamos fixar aqui, entenda o que é. Não entendo o que são as doenças psicossomáticas. É bom que as pessoas vão chegando enquanto eu fixo aqui as doenças psicossomáticas. Do emocional para o corpo. É bom que todo mundo vai chegando, vai se acomodando. Hoje é dia da gente falar de doenças psicossomáticas. Pronto, agora vamos fixar. Gente, esse Instagram aqui eu levo uma surra. Então vamos fixar. Então vamos falar o que são doenças psicossomáticas. Hoje o live é sozinho, hoje o live é para explicar. Psico tem a ver com aquela letra grega, aquela letra que parece um tridente, que tem a ver com emoção, tem a ver com sentimentos, tem a ver com comportamentos, tem a ver com tudo que você é, tem a ver com o jeito seu de ser. Soma tem a ver com a nossa parte física. E aí você já deve estar falando, como é que pode ser uma doença que nasce no emocional se a gente sente no físico? Pode ser no aparelho respiratório, pode ser no aparelho linfático, pode ser no aparelho sanguíneo, pode ser no aparelho circulatório, pode ser no aparelho cardio, mas elas todas vêm do aparelho psicológico, do aparelho psíquico. O aparelho psíquico, segundo a psicanálise, ele é composto de teoria estrutural e teoria topográfica. Mas hoje eu não vou explicar da formatozinho da psicanálise, eu vou explicar principalmente por que tantas pessoas hoje estão começando a adoecer tão jovens. Porque a gente sabe que o corpo humano, até 40 anos, ele não teria que adoecer. E porque você vai fazer uma colonoscopia, você vai fazer uma endoscopia e aparece alguma lesão. Por que isso acontece? Por que seu corpo lesiona? Primeira coisa, nós temos aqui no cérebro, vou falar um pouquinho aqui da neurociência, deixa eu mostrar o livro do Eric Kandel, esse Eric Kandel que eu sou muito apaixonada, aqui o livro do Eric Kandel. A primeira coisa que a gente tem que entender, o nosso sistema límbico, ele é aqui no meio, e o nosso cérebro é trino. Nós temos o cérebro reptiliano, que é aqui na base, nós temos o segundo cérebro, que é o cérebro trino, e nós temos o cérebro evoluído, que é o neocórtex. No cérebro límbico, nós temos o hipotálamo, o hipocampo, o tálamo e a amígdala. A amígdala é responsável pela nossa sensação de medo. Todas as pessoas têm que sentir medo. O hipocampo é responsável pelas memórias. O Eric Kandel aqui, ele estudou muito as nossas memórias, em busca das nossas memórias. E o Eric Kandel também estudou muito a teoria do Freud, a teoria estrutural e de ego-superego. E nós temos o hipotálamo. O hipotálamo é a sede do sistema límbico, que é responsável por nossas emoções. E nós temos dois tipos de emoções, só dois, nada mais do que dois. Nós temos as emoções positivas, que potencializam saúde, e nós temos as emoções negativas, que potencializam doenças. As emoções positivas, que não é objeto aqui desse live, elas são alegria, felicidade e amor. Todas as outras são derivados dela, da alegria, da felicidade e o amor. E nós temos as emoções negativas, raiva, ansiedade e tristeza. Medo não é uma emoção negativa, porque o medo faz parte da espécie humana. Todos nós precisamos sentir medo, porque se nós não sentirmos medo, o que acontece? A gente não faz a espécie humana
não fez a espécie humana procriar e chegar até aqui, nem não vamos fazer. Então, na amígdala, que fica aqui no sistema... Ei, Alexandre! A amígdala, que fica no sistema aqui do hipocampo, desculpa, do sistema límbico, ela é responsável pelo nosso adoecimento. Então, quantas vezes a gente vai fazer um exame, a gente faz uma colonoscopia, a gente faz uma endoscopia e aparece algo. E esse algo que aparece faz menção àquilo que você não deu conta no seu emocional. Aí a sua imunidade ficou baixa e lesionou uma parte do seu corpo. Lesionou alguma parte do seu corpo. Aí eu até peguei lá o papel da minha apostila de psicossomática para mostrar para vocês a tabela Holmes-Ré de estresse, que tem a ver, que está nesse livro aqui, ó. Vocês podem comprar esse livro aqui. Está aqui nesse livro, Quem Ama Não Adoece. Esse livro tem PDF na internet. Deixa eu achar a tabela Holmes-Ré de estresse aqui, que você vai poder avaliar se você vai ou não adoecer. Escala Holmes-Ré de estresse. Aí você tem cada local desse, tem uma contagem de ponto, aí você pode observar se você vai ou não adoecer daqui a um tempo. Aí você sempre conta 18 meses para trás. A sua célula hoje está lesionada porque há 18 meses atrás, ou até 18 meses atrás, alguma coisa aconteceu com você que lesionou sua célula. Hoje eu atendi um paciente que ele foi fazer ontem colonoscopia e endoscopia e apareceu uma gastrite, apareceu uma úlcera, quer dizer. E ele é um jovem e apareceu. E como que um jovem pode ter isso? Só que ano passado foi um ano muito estressante para ele, onde o hipotálamo dele ficou muito abalado e ele teve uma descarga muito grande de cortisol no corpo dele, porque cortisol é o neurohormônio, é um neurotransmissor, mas é também um hormônio que faz com que tenha descarga no nosso corpo e vai fragilizando o nosso corpo. Aí eu atendi ele com a mãe dele, ele é filho único, eu atendi ele com a mãe dele ficou muito preocupada, porque a mãe dele não deu conta, não estava administrando isso que aconteceu, e eu expliquei para eles, de acordo com a psicossomática, que é o nível de estresse. Mas aí você só tem que administrar psicologicamente? Não. Todas as doenças você tem que fazer ela ser interdisciplinarmente. E o problema dele é no esôfago. Ele está com uma úlcera no esôfago, um jovem de 30 anos. E foi feito biópsia, mandou fazer ontem, mas com certeza não é nada grave ainda, que o médico já tranquilizou, porque senão no laudo já colocaria. Mas o nível de preocupação dos dois era muito grande, porque era um jovem de 30 anos, um atleta, e coisas que fazem você ter uma úlcera: café demais, cocaína demais, café demais, Coca-Cola demais, cocaína não, álcool, só que ele não bebe, ele não fuma e ele é um atleta. Mas aí o nível de estresse comprometeu e lesionou a célula dele. Com isso, a célula do esôfago. Aí ele tá com uma feridinha no esôfago, porque a gastrite é como se fosse uma afta que a gente tem na boca, que fica aquela feridinha, ele tá no esôfago. Foi isso que apareceu nas lâminas não, na endoscopia. Na colonoscopia não apareceu nada, mas apareceu na endoscopia. Endoscopia pelo estômago e colonoscopia pelo cólon. Então, nós precisamos ter. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tô com a apostila aqui, ó. Eu tô com a apostila. Deixa eu ver se eu acho para vocês, para mostrar para vocês essa tabela Holmes-Ré. E a gente sabe que a doença psicossomática, ela veio desde a época de Hipócrates. Desde a época de Hipócrates, tanto que o Hipócrates, que é o dito pai da medicina, o juramento de Hipócrates. Gente, quando a gente procura uma coisa e não acha, é muito chato, né? Eu devia ter separado, mas eu achei que seria fácil de achar. Achei. Aí aqui, ó, nível de estresse, tabela Holmes-Ré, que eu mostrei no livro,
Mas essa aqui, ó, tabela de estresse. Olha o que tem na tabela de estresse: morte, divórcio, ser preso, morte de uma pessoa querida, ferimento ou doença grave. Casamento entra no nível de estresse. Casamento entra com 50 pontos. Você alcança 150 pontos, você já pode adoecer daqui a um tempo. Essa escala Holmes-Ré para avaliação do nível do estresse, mas não o estresse normal, o estresse do esgotamento e o estresse da exaustão. A escala, ela é referenciada na pesquisa da década de 70 pelos especialistas de estresse dos Estados Unidos, que são 2 psicólogos, o Holmes e o Ré. Ré é R-A-H-E, onde descobriram que o estresse produzido por importantes mudanças na vida era um fator de previsão de futuras doenças. Apesar de críticas e censura, nada mais foi acrescentado até hoje, até 2020. Baixa o livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio, aí vocês vão ter acesso a essa tabela que eu estou falando com vocês. E apesar das críticas e censura, nada mais foi acrescentado. Então, criaram 43 itens de mudanças possíveis e atribuiu a cada ela um valor, quanto à capacidade de provocar estresse, numa escala de 1 a 100. Para se avaliar, segundo a escala, adiciona a pontuação atribuída aos acontecimentos constantes dessa lista e tem experimentado ao longo do ano. Total superior a 150, a probabilidade de vir a adoecer é 50%. E tem um problema de saúde no futuro. O total ultrapassa 300, a probabilidade já é 90%. E essa mãe e esse jovem que eu atendi hoje, ele está de casamento marcado, então ele está com um nível de estresse muito grande, porque esse ano as questões para eles financeiras ficaram muito difíceis, e aí ele não está dando conta emocionalmente. E com isso ele está adoecendo. Só que ainda é uma doença no estágio 2, que lesionou a célula. Agora eu quero falar para vocês dos estágios da doença. Inclusive, quem é membro do canal de YouTube, na votação para o tema do dia 9, que é a próxima live, nós estamos com uma dos temas são as doenças autoimunes. Aí deixa eu mostrar para vocês aqui. A doença, ela atinge 4 pontos. A última é a tumoral, o câncer. E que elas vêm das emoções negativas. Então vamos falar aqui. Quando uma pessoa está bem, ela experimenta altos níveis de alegria, felicidade e amor. Agora, quando ela está mal, ela experimenta altos níveis de raiva, ansiedade e tristeza. E são essas 3 emoções que geram nas pessoas as doenças. Seu bem-estar psicológico se encontra prejudicado, seu sistema fisiológico pode ser alterado, seu sistema imunológico é incapaz de defender seu organismo, seus processos cognitivos ficam prejudicados e ela acaba tendo um comprometimento socioocupacional e com isso vai adoecer. Então, isso aqui, ó, é da psicanálise para mostrar para vocês que tudo fica recalcado, tudo fica recalcado. Isso aqui é a teoria estrutural, que fala aí de ego superego. Essa é a teoria topográfica, que fala do local, que o inconsciente. Vocês estão vendo que o nosso inconsciente é 80% da gente? E olha, o inconsciente, ele retém todo o nosso id, que é totalmente pulsional. Então, nossas enfermidades, elas são enfermidades que a gente não dá conta de trazer assim de uma forma clara. E aí nós temos também essa turma de psicanálise que vai começar no dia 23 e 24 de novembro. Nós já estamos com as vagas esgotando. Agora no final sempre fica mais difícil, porque as pessoas elas têm que passar por 3 avaliações para se tornar aspirante psicanálise no Instituto Cássia Rodrigues. Porque ser psicanalista não é só ter um nível superior. Ser psicanalista, você tem que ter um perfil prévio. E muitas pessoas não têm. E eu fico vendo que lá as pessoas, elas não suportam a quantidade de textos que a Débora manda para ler, para passar da etapa 1ª para a etapa 2ª. Muitas pessoas desistem na primeira etapa,
porque elas falam, eu gosto de coisa mais objetiva, aí não responde as coisas, mas a gente não responde. Você quer saber só o preço? Se você quer saber só o preço, você vai no site institutocassiarodrigues.com.br, lá só tem o preço, mas só saber o preço não vai fazer de você um aspirante em psicanálise. O que você tem que ler é muito. Então, já no ato da matrícula, a gente já faz um funil, a gente já faz uma peneira e a gente faz uma peneirada, porque a gente não quer qualquer tipo de pessoa, a gente quer pessoas que sejam pessoas que conseguem se tornar pessoas analisáveis, ou seja, pessoas que vão entrar em contato aqui, ó, com essa parte do inconsciente delas, para elas poderem se perceberem. Então, as enfermidades psicossomáticas, elas atingem, quais são os aparelhos que atingem? O cardio, o vascular, o respiratório, o endócrino, o gastrointestino. Olha, esse rapaz, ele ficou afetado no gastrointestinal, que é o mesmo aparelho. O dermatológico, quantas pessoas com a pele atingida, as dores crônicas, reumatológica e transtornos imunológicos. Aí os transtornos imunológicos são as doenças autoimunes. Um dia, com calma, eu vou fazer uma live só para falar de doenças autoimunes, porque as doenças autoimunes têm a ver com aquilo que a medicina já decretou que não tem como fazer nada. A medicina não tem, ela não consegue curar. Essas outras doenças, existe a remissão do sintoma. Doenças autoimunes não. Se você descobre que você tem uma retocolite ulcerativa, se você tem uma psoríase que atinge a sua pele, que você tem vitiligo, esclerose múltipla, doença de Hashimoto, diarreia, aquela que você não tira lágrimas, não emite lágrimas. Dúvidas sobre a formação em psicanálise é no 27 99 505 1960. Essa live não é para tirar dúvidas da psicanálise, tá bom, gente? Dúvidas vocês têm que mandar um WhatsApp, você vai falar com a assessora por WhatsApp, Débora. Você não vai falar, você vai digitar e ela vai te dar as informações, porque por dia mais de 500 pessoas que ela responde mensagens. E você tem que só entender uma coisa, a psicanálise não é um curso. A psicanálise é um percurso. Se você está preocupada só em ter um diploma, você não é pessoa que vai fazer psicanálise. A psicanálise não é o diploma que te dá a legitimidade para você se tornar psicanalista. O que te dá a legitimidade é o tripé. Você cumprir o tripé e você entrar em contato com você. Porque a psicanálise, ela não é uma pós-graduação, uma graduação. A psicanálise, na verdade, você vai aprender a teoria freudiana, porque a nossa escola é freudiana e os discípulos do Freud. Você vai aprender sobre as correntes psicanalíticas, você vai aprender sobre as questões psíquicas, você vai aprender a se ver para depois você ver as pessoas. E não adianta você ficar preocupada. Tem diploma? Tem certificado? Isso é o de menos, porque não é isso que te dá legitimidade. Psicanálise não tem histórico. Quantas pessoas falam, eu quero histórico. Histórico de quê, se não faz prova? Psicanálise não faz prova. Tem monografia? Tem. Você vai ter que apresentar um trabalho de monografia no final do curso, mas é um trabalho escrito, não é trabalho de falar. Então, eu acho que as pessoas, primeiro, antes de se preocupar em ser psicanalistas, tornar-se psicanalistas, elas deviam estar preocupadas em ser umas pessoas melhores. Então, aí são esses. Tem um filme que fala muito do Médico da Alegria, Pat Adams, o Médico da Alegria, que ele criou. Aí agora vamos falar dos 4 pilares do adoecimento. A primeira coisa é a tensão emocional. O estado de tensão emocional apresenta 3 subdivisões: o psicológico, o fisiológico e o social. Nesse primeiro, tensão emocional, não lesionou a célula ainda. Você só tem medo, raiva, fobia, depressão, culpa, desânimo, mal-estar, angústia. Tem alguma coisa no seu corpo que te faz mal-estar e no social, mas você vai nos médicos e não lesionou sua célula. No distúrbio funcional, já é no segundo estágio, aí já aparece. Você vai, aí já aparece as alterações fisiológicas. Aí é uma dor de cabeça, uma dispneia, uma rouquidão, uma tosse, uma tontura, uma palpitação, uma azia, gases, prisão de ventre, diarreia, frigidez, impotência. O terceiro estágio é o estágio que lesiona a sua célula. E com isso, você vai ter
algo na sua célula. E o quarto estágio é a doença propriamente dita, em estágio mais sério, que aí é um câncer, um AVC, e você vai ter as questões difíceis. Agora eu vou falar um pouquinho do sistema límbico. O sistema límbico tem no início nossa função avaliadora da situação e dos fatos, dos eventos da vida. Que tal, ao invés de vocês ficarem escrevendo junto comigo, falando, não prestar atenção? Estou fazendo esse live aqui, essa live no Instagram, e fica todo mundo falando junto, escrevendo junto. Presta atenção que quem sabe você vai aprender alguma coisa. Eu estou dando quase uma aula, né? É devido a esse aspecto multifatorial que uma dada situação vivida pelo indivíduo sofrerá um processamento interno envolvendo sua avaliação quanto à natureza do evento. Desde a década de 60, Seyle já dizia que a preferência de um agente estressor com um determinado órgão ou sistema, bem como a intensidade dessa resposta, parece ser determinante por fatores condicionantes. Seyle é aquele que falou do estresse. Seyle é S-E-L-Y-E. De acordo com os aspectos extremamente pessoal da resposta do sujeito ao estresse, podemos entender por que, diante de uma situação semelhante, os diversos indivíduos reagem de forma diferente. Isso refletirá sempre o modo peculiar de cada um avaliar situações. O que é estressante para um pode não ser estressante para outros. Da mesma forma, também, o modo de enfrentar cada situação é peculiar e particular de cada indivíduo. E essa palavra opção, ela não funciona como se você tivesse que marcar um X. Você não sabe, porque é o iceberg, é aquela figura do iceberg. O seu inconsciente é um iceberg, você não consegue perceber. Então, a gente funciona, todo o adoecimento passou por 3 tipos de emoções. Ou você teve ansiedade demais, que a ansiedade desencadeia vários sintomas psicológicos, que são os transtornos mentais, os transtornos de personalidade e também as doenças físicas. Raiva demais e também tristeza demais, que você vai adoecer depois das emoções que você vive. E aí você tem que aprender a fazer uma nova volta na sua vida para você poder lidar melhor com as suas questões emocionais. Os pacientes psicossomáticos, somatizadores, aqueles que adoecem devido a problemas emocionais, vou mostrar um livro aqui a vocês. Aqui, ó, esse livro aqui do Otto Fenichel, a Bíblia da Psicanálise do Otto Fenichel. Nesse livro ele fala que todas as doenças têm um componente emocional. Todas as doenças, elas nascem primeiro aqui no nosso cérebro, no nosso psiquismo, no nosso aparelho psíquico, para depois ela escorrer para o nosso corpo. Todas as doenças, elas têm uma capacidade de fazer um retorno a gente, porque faz com que a gente quisesse voltar ao estágio criança, onde a gente era cuidada pela mãe, mas é um estágio criança de uma forma inconsciente. O adoecimento também é muitas vezes permeado pelo complexo de culpa. Você tem muita culpa, muitas vezes também é uma desistência depressiva da vida. Não é que a pessoa está em depressão, mas é uma desistência depressiva. Quando ela converge no corpo as questões que são emocionais, você converge no corpo aquilo que você não deu conta. E aí outra característica também, passando a apostila que tem 300 páginas, rapidinho, como se fosse uma sinopse aqui, para eu poder lembrar de algumas coisas e dizer para vocês. Aí você tem que pensar também na sua qualidade de vida interdisciplinar. Não fumar, alimentar-se bem, evitar carne vermelhas e gordurosa, praticar exercício físico regularmente, dormir, ter uma vida regrada, não cometer exageros e excessos e outras tantas recomendações. Viver mais não significa viver melhor automaticamente, ou seja, quantidade não é sinônimo de qualidade. Há alguns anos, poderíamos afirmar que a existência de uma vinculação direta entre o humor e a saúde era quase heresia, e hoje a gente já sabe que as pessoas que manifestam mais alegria, felicidade e amor, elas vivem melhor. As doenças cardíacas, elas passam mais pelaquela personalidade tipo A. Você quer entender o que é personalidade tipo A? Vai no Google acadêmico, não no Google, vai no Google acadêmico e bota personalidade tipo A.
As personalidades tipo A são aquelas que vão ter mais doença cardio ou mais doenças vasculares. São as pessoas que têm mais essas doenças. Agora vamos para um outro estudo. Eu fiz uma matéria para a revista SAMP do Plano de Saúde, e eu resolvi trazer aqui esse modelo biopsicossocial. Aí você vai entender que as doenças se originam nas emoções não elaboradas, nas ansiedades não vistas, nas doenças da raiva, as emoções não vistas, as raivas não encaradas, as tristezas não elaboradas. E com isso, aí uma pergunta que me fizeram, aí eu vou ler a pergunta e falar com vocês. A jornalista me perguntou: as doenças são emocionais? Aí eu respondi: a linguagem do corpo é a correlação mente e corpo, ou seja, o corpo é reflexo da mente. Psicossomática é soma, que é corpo, mais psique, que é emoção. E ela não é inimiga, mas é uma aliada à vida. É o protesto do corpo. É como se ela estivesse dizendo: chega, eu não aguento mais, não dou conta de continuar sendo. Então é um processo de arrumar você. A doença, ela simplesmente quer arrumar você, ela quer arrumar seu emocional para você poder dar certo na vida. E aí, do livro Quem Ama Não Adoece, que eu citei esse livro, botem SAMP, entrevista com Cássia Rodrigues, no Google, vocês vão achar essa revista, tem um link lá. Então, eu citei o Dr. Marco Aurélio: quem ama não adoece. Quando a gente aprende a se amar, a gente não adoece. Aí ela fala: a afirmação quem ama não adoece, título do livro do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que a senhora usa como biografia básica nos cursos que ministra, é muito forte. Qual é a base dessa afirmação? A jornalista me fez essa pergunta e eu estou repetindo a entrevista porque eu acho que ela está muito boa, está muito bem escrita. Necessariamente nós precisamos amar a nós mesmos para poder não desenvolver doença. Quando somos criança, a gente tem a carência afetiva dos pais. Às vezes nós precisamos adoecer para que eles parem para cuidar da gente. Com isso, vamos aprendendo desde muito cedo que a doença traz um simbólico. Ela faz com que as pessoas olhem para a gente. Essa situação faz psiquicamente nós termos o emocional de quando a gente adoece, a gente vai ter o cuidado de alguém. Então, quanto de nós não tem a segurança quando cresceu, aí a gente fica esperando que esse amor venha do marido, da esposa, dos filhos, mas nós não olhamos para o espelho e percebemos que quem tem que começar a aprender a cuidar da gente é a gente mesmo. Aí uma terceira pergunta que ela fez: quais são as doenças que a gente pode relacionar a essa falta de amor por a gente mesmo? Eu diria que todas. Quando nós não damos conta de enfrentar as questões que a vida apresenta, elas vão aparecendo aos poucos. Uma garganta arranhando no dia de uma apresentação de um trabalho na faculdade, uma garganta arranhando quando temos uma apresentação de trabalho, nós ficamos com enxaqueca para não dar conta de ficar uma semana olhando as questões nossas, e com isso vai sendo extremamente. Nenhuma doença autoimune vai ter um remédio para curar ela, por isso que a medicina chegou à conclusão com as doenças autoimunes, fibromialgia, igual a Carla Zambelli, essa deputada federal, ela tem essa doença autoimune. Tem tantas doenças autoimunes, são mais de 90 doenças autoimunes. E aí uma retocorite ulcerativa, lúpus, psoríase, vitiligo, púrpura, síndrome de Jorei, fibromialgia, tireoide de Hashimoto. Como lidar para ela não aparecer? Como lidar? Vou encerrar agora esse live falando assim: como lidar para a gente não adoecer? Como lidar? E aí hoje você deve estar falando: já se apareceu em você? Se a doença já apareceu, você tem que fazer o processo o contrário, você tem que fazer a experiência emocional corretiva, você tem que voltar e ir fazendo um movimento. Não é as pessoas que tem que começar a cuidar de você. Quem tem que começar a cuidar de você é você. Aí eu sempre dou a dica do filme Rocketman, do Elton John, ou eu dou a dica de assistir o filme
Duas Vidas, que é um filme que o Walt Disney fez. Todos dois é a criança interior sendo cuidada. Todos dois. Aí eu vou ler para vocês algo que é da nossa terapia de amanhã, que eu separei para para falar com eles amanhã. Amanhã tem um grupo de terapia, o segundo encontro. Aí eu vou falar assim, ó. Quando trazemos a nossa criança interior para o processo analítico, nós permitimos ressignificar e reconstruir alguns dos pilares da nossa vida. A criança interior, ela nunca morre. E ela é a primeira que vai manifestar nas doenças. Está sempre relacionada à nossa essência, à nossa história, às nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas experiências vividas, os nossos traumas, os nossos recalques. E quantas vezes a gente não consegue simplesmente olhar para dentro da gente? Quantas vezes a gente não consegue simplesmente ter o cuidado? Vamos falar uma coisa aqui? Eu estou ministrando essa aula aqui na live e vocês, a gente não se vê, a gente não se percebe, porque se a gente se percebesse, a gente ia ver o quanto que é bom receber. E quantas pessoas têm uma necessidade muito grande de falar, e como a live aqui ninguém pode falar, as pessoas ficam escrevendo. E você já parou para pensar que talvez as suas dicas eu já saiba e eu não quero falar? Quantas pessoas acham que sempre tem algo a contribuir para o outro? Você já parou para pensar que o nome disso passa pela ansiedade e passa pela raiva, que tem a ver com a arrogância? Essa necessidade que a gente tem de ser aceito. Não estou falando que você faz isso conscientemente. São as coisas que a gente faz inconscientemente e simplesmente a gente faz e não percebe as emoções negativas. Essa necessidade que a gente tem sempre de falar e deixar a pessoa com uma coisa mais superior. O exemplo do filme, eu dei os dois filmes, Duas Vidas e Rocketman, que não fala de família, fala da volta à criança interior. Esses dois filmes são os únicos que eu já vi, de todos os filmes que eu já vi, que trabalha a criança interior da pessoa, que trabalha o que Freud falou. Freud falou na psicanálise que a gente tem que simplesmente trabalhar a nossa criança interior, trabalhar aquilo de mais secreto que a gente não deu conta. E as pessoas vêm e começam a falar, vê tal filme. Aqui não é dicas de filme, aqui é dicas de filmes terapêuticos. Eu acho assim complicado esse perfil dos seres humanos que hoje estão desse jeito. Lá eu acabei de fazer uma postagem no feed onde eu falei dos falsos profetas. E eu talvez faça lá no Instagram não, que eu estou no Instagram. Talvez eu faça hoje ou amanhã, não sei, falando dos falsos profetas lá no canal de YouTube. Já falei ontem sobre a Flor de Lis ser declarada assassina e ela fala que se ela separasse, o que Deus iria achar dela. Olha a total inversão de valores que a gente está vivendo, das pessoas acharem que é melhor matar do que separar. Então, às vezes, a doença é uma forma que seu inconsciente encontrou de você morrer. É melhor você morrer de uma doença do que você tirar a sua vida. Agora, em setembro, eu vou fazer um live com o psicólogo Furlan Neto, onde nós vamos falar do Setembro Amarelo, que começa no dia 1º de setembro, mês de prevenção, o mês de prevenção à vida. Então, quantas pessoas não se percebem? E eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante da Janela de Johari. São dois psicólogos também, Joseph e Hare, que eles simplesmente falaram que nós temos dentro da gente o eu aberto, o eu fechado, o eu cego e o eu desconhecido. Se quiser, vai no Google Acadêmico também e bota Janela de Johari, Johry. E você vai entender isso que eu estou falando. A gente está precisando olhar, porque o eu aberto são nossas qualidades, que a gente sabe, eu fechado são os nossos defeitos, que a gente sabe, pior são o eu cego e
e o eu desconhecido, que é o inconsciente. Então, simplesmente nós precisamos ter um pouco de noção. Eu vejo quantas pessoas com um desespero, esse desespero desse mundo midiático, e as pessoas se tornaram extremamente inconvenientes. As pessoas se tornaram extremamente inconvenientes. Será que se eu estou vendo seu comentário, porque eu vejo o comentário, consigo falar e não respondo nada, será que não é porque eu não quero responder? E por que as pessoas continuam? Repete a pergunta uma vez, duas, 10, 20... É o que? Igual criança que quer ganhar no grito, mas o grito da repetição. Isso é um perfil do eu cego, da janela de Johari. E essas pessoas que são assim, geralmente elas adoecem porque elas não dão conta de olhar para dentro delas, enxergar o que está dentro delas, enxergar a verdade que está dentro delas. As pessoas têm que ter um pouco mais de maturidade psíquica. O não adoecer passa pela maturidade psíquica, passa por você entender o que realmente acontece com o seu emocional. Vai adoecer os mais imaturos. Geralmente, o adoecimento ele passa pela imaturidade psíquica, passa quando você não dá conta de olhar para você no espelho e enxergar exatamente quem é você. Porque quando você enxerga quem é você não precisa adoecer. Você não vai precisar adoecer, você vai ficar tranquila, vai ficar de boa. Mas quando você não dá conta de enxergar quem é você não dá conta de enxergar a sua vida. E não dando conta de enxergar a sua vida, você simplesmente vai ser um tipo de pessoa que vai ter que adoecer para poder enxergar quem é você. Que a doença é uma parada, é um pit stop. É um pit stop para você olhar para você olhar para suas coisas, para olhar o que está em você, para olhar o que dói em você. E aí você, de uma forma forçada, através das 3 emoções, ansiedade, tristeza e raiva, você vai ter que ter uma capacidade de parar. Porque às vezes as pessoas não dão conta de parar. Quantas pessoas nessa pandemia, que nós já estamos com 5 meses de pandemia, no dia 12 de agosto foram 5 meses, já estamos indo agora para setembro. Esse ano é um ano da pandemia. Nós nunca vivemos isso, ninguém nunca viveu isso, ninguém sabia como viver. E aí começou esse desespero das pessoas achando que agora a gente está vivendo o novo normal. Não, nunca mais a vida vai ser como antes. Mas isso quer dizer que todo mundo vai ser diferente depois, quando a população toda foi imunizada com a vacina que está sendo descoberta. Existe aí, igual a Bárbara do Teatro Lisei fala Cloquinha, que a gente não pode falar o nome, porque se falar o nome cai o Instagram, cai o vídeo. Esse vídeo da médica, essa médica de Porto Seguro, ninguém pode salvar, que o Instagram vai lá e deleta. Então, será que a gente não tem que ter um pouco de maturidade? Será que a gente não tem que buscar se ver mais para adoecer menos? Por que essa doença, fruto que declarou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia, será que não era para a gente parar e a gente ver o que a gente estava fazendo com a nossa vida? Será que a gente precisa de tanta coisa como a gente estava tendo, tanto carro, tantos talheres, tantos sapatos, tantas roupas? Será que a gente precisa? Será que a gente precisa de tanta coisa? Ou será que a gente poderia viver de uma forma melhor? E essa pandemia está mostrando isso pra gente, mas ninguém está querendo ver. Porque a gente tem que ter esse cuidado de ver o que a doença quer falar com a gente. Porque se a boca não fala, o corpo vai falar. O corpo vai falar de vários aspectos. E aí as pessoas vêm na sua casa, no seu Instagram, e simplesmente começam a falar, tira o comentário, bota o comentário, responde o comentário. Será que a gente enxerga como que nós somos infantiloides? E essas pessoas, vocês sabiam que pelos comentários eu consigo avaliar o perfil psicológico de cada pessoa? Você sabia que um simples comentário já mostra o seu psicológico? Então, a gente tem uma capacidade de não ser grato pelas coisas. Já pararam para pensar que o meu saber é muito caro?
Se vocês soubessem o valor de 1 hora comigo de atendimento, vocês não reclamariam tanto. E eu, para vir fazer atendimento comigo, a pessoa tem que pagar 15 dias antes do dia do atendimento. E eu venho aqui, faço live toda hora estou fazendo live, toda hora estou explicando. E as pessoas, com a sua insatisfação, com a sua arrogância, elas não dão conta de ter uma coisa que a gente tem que ter aqui no hipotálamo. Vai adoecer menos quem tiver gratidão. A dica de agora é: vai adoecer menos quem tiver gratidão. Vai adoecer menos. A gratidão faz produzir no sistema límbico dopamina. Produzindo dopamina, você vai ter a sensação de bem-estar. Tendo a sensação de bem-estar, você não vai desenvolver ansiedade, tristeza e raiva. Automaticamente você vai ser uma pessoa mais feliz e vai ter o contentamento. Você já parou para perceber se hoje você já chegou na janela da sua casa? Eu tenho varanda no meu prédio, cada quarto tem uma varanda. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho muito mais que um dia eu sonhei. Mas eu lembro que eu morava no balneário classe C e sempre chegava na janela e agradecia a vida que eu tinha lá nos meus 29 anos, 30, onde meu filho nasceu. Tem 30 anos, meu filho nasceu nesse local. Depois eu pude comprar uma casa, aí eu morava num local, eu fui para outro, pude comprar mais perto da praia, eu sempre gosto da praia. Então, será que a gente está fazendo o ideal para não adoecer? Será que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente tem uma doença em função de um vírus, e a gente tem também um remédio que ficou politizado, a gente tem um remédio de verme que ficou politizado, tudo ficou politizado. Será que a gente está entrando na onda do quanto pior, melhor? Ou será que a gente está fazendo um movimento contrário? Se a gente está fazendo um movimento contrário, a gente não está adoecendo. Agora, se a gente está na onda de quanto pior, melhor, a gente vai adoecer. Então, e creia numa coisa: poucas pessoas estão preocupadas com o coletivo, mais pessoas estão preocupadas com o desespero das pessoas, porque pessoas desesperadas você bota na mão e controla. Pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, pessoas que fazem um movimento, pessoas que têm a capacidade de raciocinar, pessoas que têm uma capacidade de se ver, pessoas que têm uma capacidade de avaliar, elas são presas mais difícil das outras pessoas. Então, nós temos que ter essa capacidade de nos avaliarmos, de nos entendermos por que a gente está adoecendo tanto. E eu gosto muito do psicólogo Furlaneto, do doutor Alexandre, da doutora Leila. O Furlaneto já é antigo colega meu do Instagram. Doutora Leila Miguel e doutor Alexandre dos Santos, eles são novos aqui no Instagram. Inclusive os dois, eu forcei a barra para os dois terem Instagram. Breve eu vou fazer um live com a doutora Leila, nós vamos falar de Rivotril, a doença do mundo atual que toma Rivotril. E Rivotril é algo que gera dependência, igual crack, igual cocaína. Então, e o doutor Alexandre dos Santos é um que eu conheci na Argentina ano passado, um querido. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Furlaneto, que eu vejo que ele, nesse momento, ele faz uns 8 posts por dia para ajudar as pessoas. E eu vejo também tantos psicólogos que não se doam, que eles vêm se doam um pouquinho, mas eles doam já para pegar as pessoas. Não estou falando que não tem que ter as aulas, porque eu vendo aula, eu vendo curso de psicanálise, eu vendo grupo de terapia. Não é isso, não. Mas aí você tem que tentar ver o que está acontecendo. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente, que a gente está ficando tão refém das pessoas? E quer saber uma coisa? Eu não consigo entender de verdade. Vou viver 1000 anos e não vou entender o que leva uma pessoa a achar que eu vou compartilhar com ela hoje se eu estou fazendo sozinha. O que leva uma pessoa a pedir para compartilhar? É a sem noção da pessoa, as pessoas são sem noção. Então, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão adoecendo porque elas têm um eu cego muito grande, elas estão totalmente sem noção, elas estão totalmente espaçosas, elas estão totalmente acreditando nos falsos profetas, nos falsos psicólogos, nos falsos médicos, nos falsos advogados, nos falsos políticos, e não conseguem lidar com a verdade. Pessoas que adoecem não dão conta da transparência, porque elas não são transparentes com elas. Como que elas vão dar conta de ver uma transparência de Jair Messias Bolsonaro? Um absurdo.
A Flor de Lis, ela foi a mandante do crime. Eu nunca falei porque eu tenho medo de processo, mas desde o dia do velório, eu como Vitor Santos, eu tinha certeza que ela que tinha mandado matar o pastor Anderson. Eu conheci a Flor de Lis na igreja que eu frequentava quando meu filho tinha 9 anos, e ela devia ter uns 18 filhos adotados, e ela foi ela queria fazer aquele filme que ela fez com um monte de artistas, se compadeceram e fizeram de graça o filme da vida dela. Me assusta muito essas pessoas muito maravilhosas, me assusta muito essas pessoas muito maravilhosas que estão associando ela ao Bolsonaro, porque o discurso dela era de família, o discurso dela era de família hipócrita. Quem um dia acreditou no discurso da Flor de Lis é porque tem fragilidade psíquica. A Flor de Lis, o João de Deus, que eu também nunca acreditei. João de Deus tinha uma casa aqui em Vitória que ele vinha fazer essas coisas que ele fazia lá em Abadia, eu acho que chama Abadia. Simplesmente, quando ele aparecia no jornal com aquela camisa branca dele, manga curta e de botão, com aquela barriga enorme, eu falava, já tá o charlatão de novo aqui em Vitória. As pessoas que acreditavam nele são pessoas frágeis. São pessoas que não têm maturidade emocional. A gente tem que começar a desconfiar das pessoas muito maravilhosas, das pessoas que são muito engraçadinhas, muito legalzinhas. Começa a acreditar. Abadiana, obrigado, Eudenis. Abadiana, começa a acreditar nas pessoas que são transparentes. Começa a acreditar, exatamente, Otávio, Lula e as microexpressões faciais. Começa a acreditar em quem é verdadeiro, em quem é transparente, em quem é real. Se você tiver que ir no psicólogo, o psicólogo precisa ter a vida dele primeiro equilibrada. Não estou falando que, porque eu já fui casada, eu estou no 3º casamento. Não é isso que eu estou falando. O Bolsonaro está no 3º casamento e eu vejo que esse último casamento dele é um casamento que ele é muito feliz. Ele é muito feliz, porque às vezes a gente não tem maturidade. O casamento é sempre você projetar o que você quer na outra pessoa, e às vezes as pessoas você vê errado, então não tem problema. Mas o mínimo que você tem que ter é um filho equilibrado, um filho que não está nas drogas, um filho que está indo, que está estudando, que você se dá bem com a sua nora, que você tem um equilíbrio na sua vida, porque o psicólogo, eu vejo tantos psicólogos tão malucos. Eu, quando casei, contar uma coisa para vocês. Eu não dei conta de algumas coisas que meu marido me assustou no primeiro ano de casamento. Eu procurei uma psicóloga não, terapeuta do sistema familiar. Eu acho muito legal que muitas pessoas lembram de mim da época da Novo Tempo e falam que lembram da minha voz. E aí quando eu fui nessa psicóloga, Vitória é uma cidade de 300 mil habitantes. Quando eu fui nessa psicóloga, a primeira coisa que... E ela, eu tenho 1,62 m, branca, né, cabelo louro. Quando eu cheguei nela, e ela era uma senhora magrinha, uns 10 anos mais velha do que eu tinha 42, ela devia ter uns 52. Magrinha, do cabelo curto, de óculos, a pele até branca, igual a minha, e ela falou, todo mundo me confunde com você. Aí eu olhei e falei, confunde como? Ela falou, confunde, todo mundo acha que eu sou Cássia Rodrigues. A pessoa nada a ver comigo. Eu falei, na voz? E a voz dela, eu tenho uma voz grave. Não fisicamente. Eu fui aquele dia e nunca mais voltei, né? E ela foi referenciada como a psicóloga. E eu cheguei lá e ela mandou eu ler a Bíblia. Se fosse para ir em alguém para mandar eu ler a Bíblia, eu teria ido no meu pastor, que na época eu frequentava uma igreja batista aqui de Vitória. Então, é tanta gente maluca que eu convivo. Na minha área tem muita gente maluca, gente. Não é maluca pode crer, não. Se fosse pode crer, eu até gostava. É muita gente que não faz análise. Então, se você quer se colocar na frente de um psicanalista, de um psicólogo, dá uma avaliada na vida da pessoa, vê se a pessoa é generosa, vê se a pessoa tem verdade, sabe? Vê se a pessoa tem alguma coisa dentro dela de verdade. E essa pessoa que eu fui, um monte de pessoa faz análise com ela e acha ela maravilhosa. Eu falei, caramba, imagina se fosse ruim. Então, nós precisamos entender o que passa com a gente, mas até para você procurar. Otávio, hoje o Bolsonaro foi aí em Patinga, né? Eu vi, você é de Patinga, né?
O Otávio está escrevendo aqui: Cássia, te acha muito humilde e boa comunicadora. Não é egóica com títulos. Estava vendo uma live de um psicanalista da USP e o cara tá pinel. Eu sou de ensino público e fico preocupado com os intelectuais. Eu também, Otávio. Eu também. O doutor Alexandre dos Santos é professor universitário. A gente sempre conversa. Eu falo: doutor Alexandre, eu jamais teria capacidade de dar aula em faculdade, universidade. Eu não suportaria esse mundo doido de petistas e o Bolsonaro botando o Brasil para frente e o pessoal associando a Michele à Flor de Lis. Não daria conta, não. É muita paranoia, estão vendo vulto já. Então, na verdade, é muito doido esse mundo. Esses últimos minutos agora, faltam 9 minutos pro live acabar. O live aqui no Instagram, depois eu vou postar esse live no canal de YouTube, que eu sempre compartilho lá. E eu vou liberar para perguntas que tem a ver com o tema. Se vocês quiserem fazer perguntas que tem a ver com o tema. Você foi lá, Otávio, ver Bolsonaro? Que eu iria se eu tivesse. Então, de novo, uma pessoa pedindo para dividir. Gente, me dá preguiça da loucura de vocês. Vocês tomaram remedinho hoje já, da loucura? Vou dividir com ninguém não, live é sozinho mesmo, gente. Gente, vamos lá, perguntas que tem a ver com o tema. O tema é: entenda o que são doenças psicossomáticas, do emocional ao corpo. Não, você tem que ler o livro. O livro não é um livro de perguntas e respostas, não. Passou rápido, né? Depois você vê de novo, vou passar no feed. Isso, Val, assiste, Otávio. Assiste as reportagens dele aqui. Eu já assisti o que ele já falou. Ipatinga tá crescendo. O Otávio, meu cunhado que morreu quando meu filho tinha 8 anos, há 22 anos atrás, ele era aí de Ipatinga. Eu conheci Ipatinga, meu cunhado. A família dele agora tá morando nos Estados Unidos, mas eles eram daí, de Ipatinga. Eu já fui aí na sua terra. E tem essa siderúrgica, né? Ele foi para inaugurar a siderúrgica. Eu acho lindo Ipatinga. Eu já fui aí com a minha irmã, na época que ela era casada. Hoje ela é viúva, né? Do rapaz que morreu, caiu de ultraleve, meu cunhado. Foi quando meu cunhado caiu que eu desenvolvi o bócio na tireoide. Eu não dei conta de perder meu cunhado com a minha idade, 38 anos. Ele teria a minha idade hoje. Vamos lá, perguntas. Eu não sei nem o que é DPS. Isso, Ana, vem fazer psicanálise também com a gente um dia que você formar. Ano que vem tem outra turma. Em julho vai abrir uma turma e no final do ano vai abrir outra turma. A gente vai abrir um monte de turma online agora. Vamos lá. Isso aí, Esmeri, que você vai saber com o seu médico, tá? Não é comigo, não. Não existe nenhuma possibilidade de eliminar a doença sozinha. Você tem que ter a figura do espelho. Não. Otávio, ninguém desenvolve psicose assim, não. Existem uns gatilhos. Não existe, eu sei que você está falando, DPS, doença psicossomática. Gente, que preguiça. A pessoa abreviou. Doença psicossomática, DPS. Preguiça. Olha, vocês me dão uma preguiça. Vocês já compraram a caixinha de pré-gold para vocês ficarem chupando? Eu não sou teca Google que vocês apertam e falam alopsia, paralisia. Ai, que preguiça de vocês, gente. Vocês têm que aprender a fazer até perguntas inteligentes. Ai, gente, vocês me dão muita preguiça. Aí começa a me dar vontade de mandar vocês chupar prego, gente. Maria Alice, o que você escreveu? Vê se tem condição o que você escreveu. Eu tô falando de psicopata hoje, gente. Por isso que eu tô falando só com você, Otávio. Otávio, você é... Olha, parece até que vocês vão apertar o Google. Aí eu sou o Google, digita alopsia, calopsita e não sei o que, e dá grão verde. Gente, que preguiça que vocês me dão, gente. Sim, Camila. Nós recebemos as informações desde do útero, desde a barriga da mãe, Camila. Ai, até você dando esporra eu aprendo. Ai, gente, vocês me dão preguiça demais. Acho que eu já vou acabar esse live.
como cuidar da criança interior fazendo análise ou psicoterapia. Nunca ouvi falar, nem quero aprender a falar, Elisa. No curso de psicanálise vai ser obrigada a fazer análise, Ellen. As doenças psicossomáticas, elas são entendidas através da análise. Começou em todos os países, Otávio. Foi uma coisa que todo mundo foi entendendo. Comigo não marca não, que eu só tenho horário para maio do ano que vem. Eu não tenho horário para esse ano mais não. E o grupo de análise, o último grupo de análise que eu estou abrindo, é no dia 5 de outubro, já está com 3 vagas. Eu não tenho mais horário esse ano não. Aqui, é melhor vocês botarem essas perguntas na tecla Google Acadêmico e ir lá estudar, tá, gente? Vocês estão pensando que eu sou uma... Ai, gente, pergunta inteligente. Criança desenvolve, Otávio, doença psicossomática. Não existe tabela de doença psicossomática, Lilian. Eu acho que se vocês não têm entendimento das coisas, é melhor ficar quietinho do que fazer pergunta boba. Eu não tenho muita paciência com a ignorância generalizada, não. Eu gosto de pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, elas podem ter o 1º grau, 2º grau, 3º grau, graduação, doutorado. E pessoas que não têm inteligência, elas podem ter 1º grau, 2º grau. Só que eu acho, vocês têm que estudar. Hoje um advogado mandou um texto, umas perguntas cheio de erro de concordância, advogado formado. Eu acho que as pessoas têm que aprender a estudar mais. Chega da funcionalidade. Vou encerrar esse vídeo dando um esporro. A gente tem que ser mais esperto, mais inteligente. A gente não tem que ser abaixo da mediocridade, a gente tem que ser acima da mediocridade. E sabe o que é que eu faço com vocês? Eu forço vocês a se estudarem. Eu forço vocês. Hoje eu tô falando de mãe narcisista. Ô Lília, hoje eu tô falando de mãe narcisista. Hoje eu tô falando de mãe narcisista. Hoje eu tô falando. Você tá ouvindo eu falar de mãe narcisista? Ei, Cristiano! Então, a gente tem que ter mais capacidade intelectual de pensar. Estou falando com todos os níveis de pessoa, mas eu puxo vocês para um nível maior. Não aceitam viver abaixo da mediocridade, não, sabe? A gente tem que subir, a gente tem que ser mais... A gente tem que pensar antes de abrir os dedos e ficar falando, sabe? A gente tem que... Simplesmente, a gente tem que ter um pouco mais de força. A gente tem que ter. Achou credo? Vaza. Eu já boto pra fora. Vaza. Não tá satisfeito? Não me segue. Não gosta? Não segue. Eu não tô falando que eu não sou boazinha. Eu não tô aqui pra agradar vocês. Eu tô aqui pra ensinar vocês. Não gosta? Tchau. Erros em gerais, né, Clau? Erros. As doenças psicossomáticas agora são estudadas pela medicina biofísica, pelos psicólogos e psicanalistas, Otávio. Otávio, pelo menos, é uma voz inteligente no live. Então, depois, Lília, você vê todo o live, tá? Chegou agora, depois vai ser postado no feed. Então, mais uma pergunta, que o live tá acabando. Qualquer tipo de pessoa nhanha pode desenvolver doenças psicossomáticas, seja criança, seja adolescente, seja jovens, seja adultos, seja última idade. Qualquer pessoa. Sou verdadeira. Se não gosta de mim, é bom que já vaza. Gente, eu não quero agradar as pessoas. Eu quero falar o que as pessoas podem melhorar. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito fragilizado, que as pessoas não suportam nada. Por isso que as pessoas estão tão doentes. A gente tem que ser, não é a vida que vai ficar mole, é nós que temos que ficar maduros, psíquicos. Não é a vida que vai ficar mole, é nós que vamos ficar fortes. Não
gosta do meu jeito, vaza. Eu não tô interessada em seguidores, eu tô interessada em pessoas que querem melhorar. Se eu tivesse interessada em seguidores, vocês iam ver uma psicóloga. Ah, gente, preguiça. Não tem tempo pra isso não, gente. Eu tenho tempo pra melhorar as pessoas. Não tô com tempo pra fazer média com as pessoas. Tô velha demais, 60 anos que eu vou fazer no dia 3 de outubro. Então, não, Otávio, não. Mas a pessoa vai se percebendo, tá bom? Gente, obrigada. Cada um que suportou, fica até com quórum bom. Cada um que suportou ficar aqui levando pancada, porque comigo é tapa, soco, porrada e bomba, sabe? Mas eu tenho certeza que você tem se tornado uma pessoa melhor, que a sua vida tá melhorando. Sabe por quê? Às vezes a gente não precisa de... A gente precisa de um empurrãozão para melhorar, tá bom? Beijo no coração, que vocês realmente se fortaleçam, que as emoções de vocês não sejam tristeza, raiva e ansiedade, mas que seja alegria, felicidade e amor. Desenvolva gratidão, que com gratidão sua vida vai ser feliz. Beijo no coração, tá bom? Compartilha esse canal se possível, tá bom? Tchau, gente!